No começo, ela só queria ser vista, não por fora, mas por dentro. Queria que alguém percebesse como ela estava se doando demais, como cada gesto dela era um pedido mudo para ser sentida, como até o silêncio carregava um cansaço antigo, de quem já tentou explicar o que precisava e não foi ouvida, mas ninguém viu. E foi aí que tudo começou a mudar, não de uma vez, mas em pequenos gestos, em decisões invisíveis, na pausa antes de responder, no olhar que antes buscava aceitação e agora só observa. Carl Jung dizia que todo o processo de individuação começa quando o ser humano para de projetar no outro aquilo que precisa descobrir em si. E foi isso que ela fez. Ela parou de entregar o que tinha de mais valioso para quem não sabia segurar. Parou de insistir onde só havia resistência. Parou de tentar caber onde claramente faltava espaço para ela inteira. E nesse movimento silencioso, algo nasceu. Algo que nenhuma rejeição consegue apagar. O entendimento de que amar não é se reduzir, é se expandir. Esse vídeo não é sobre rompimentos. É sobre o que vem depois. Sobre os pequenos detalhes que mostram, sem aviso prévio, que essa mulher nunca mais vai se entregar pela metade. É assim que começa. Com coisas que, para quem olha de fora, parecem pequenas, mas que, por dentro dela, têm o peso de uma vida inteira aprendendo a não se abandonar mais. Ela continua gentil, continua presente, mas não está mais disponível como antes. Não corre mais, não insiste mais, não aceita mais aquilo que a faz encolher. É um tipo de mudança que não precisa ser anunciada. Ela simplesmente acontece. E quem conhecia a antiga versão dela, sente, mesmo que não saiba explicar o porquê. Detalhe 1. Ela para de se explicar. Quando percebe que ninguém está realmente ouvindo. Antes ela justificava tudo. Seu silêncio, sua ausência, sua dor. Ela tinha medo de parecer fria, grossa, distante. Tinha medo de ser mal interpretada. Tinha medo de perder alguém por não conseguir se explicar direito. E então ela se dobrava, explicava demais, escrevia textos enormes, enviava áudios tentando costurar com palavras aquilo que nunca foi problema dela. Mas um dia ela percebe que está falando com quem não quer entender. Está tentando traduzir sentimentos para quem só escuta o que quer. Está se esvaziando tentando ser compreendida por alguém que não tem interesse em enxergá-la por inteiro. E então, ela silencia. Não como vingança, mas como autocuidado. Ela para de justificar os próprios limites. Para de pedir desculpas por se proteger. Para de tentar ser aceita por quem só quer manter o controle. Esse é um dos primeiros detalhes. Ela não briga, não confronta. Ela apenas não se explica mais. E esse silêncio fala com mais força do que qualquer desabafo que ela já tenha feito. É nesse instante que ela percebe. Quem realmente deseja estar com ela vai se esforçar para entender, não para confundir. Detalhe 2. Ela começa a levar a sério tudo aquilo que antes perdoava. Rápido. No começo, ela só queria ser vista, não por fora, mas por dentro. Queria que alguém percebesse como ela estava se doando demais, como cada gesto dela era um pedido mudo para ser sentida, como até o silêncio carregava um cansaço antigo, de quem já tentou explicar o que precisava e não foi ouvida, mas ninguém viu. E foi aí que tudo começou a mudar, não de uma vez, mas em pequenos gestos, em decisões invisíveis, na pausa antes de responder, no olhar que antes buscava aceitação e agora só observa. Carl Jung dizia que todo o processo de individuação começa quando o ser humano para de projetar no outro aquilo que precisa descobrir em si. E foi isso que ela fez. Ela parou de entregar o que tinha de mais valioso para quem não sabia segurar. Parou de insistir onde só havia resistência. Parou de tentar caber onde claramente faltava espaço para ela inteira. E nesse movimento silencioso, algo nasceu. Algo que nenhuma rejeição consegue apagar. O entendimento de que amar não é se reduzir,
é se expandir. Esse vídeo não é sobre rompimentos. É sobre o que vem depois. Sobre os pequenos detalhes que mostram, sem aviso prévio, que essa mulher nunca mais vai se entregar pela metade. É assim que começa. Com coisas que, para quem olha de fora, parecem pequenas, mas que, por dentro dela, tem o peso de uma vida inteira aprendendo a não se abandonar mais. Ela continua gentil, continua presente, mas não está mais disponível como antes. Não corre mais, não insiste mais, não aceita mais aquilo que a faz encolher. É um tipo de mudança que não precisa ser anunciada. Ela simplesmente acontece. E quem conhecia a antiga versão dela, sente, mesmo que não saiba explicar o porquê. Detalhe 1. Ela para de se explicar. Quando percebe que ninguém está realmente ouvindo. Antes ela justificava tudo. Seu silêncio, sua ausência, sua dor. Ela tinha medo de parecer fria, grossa, distante. Tinha medo de ser mal interpretada. É sutil, é maduro, é definitivo. Ela não precisou mudar o tom de voz, nem adotar uma postura mais dura. Tudo o que ela fez foi parar de aceitar menos do que entrega. E isso, por si só, já transforma a maneira como ela é vista. Antes bastava alguém aparecer com metade da atenção, e ela já colocava todo o coração à disposição. Hoje, ela espera, ela observa, ela mede, não por desconfiança, mas por respeito. Detalhe 3. Ela demora mais para se entregar, mas quando se entrega, é com consciência. Ela já não romantiza mais o frio na barriga. Ela sabe que nem toda intensidade é sinal de conexão verdadeira. Já não se ilude com gestos vazios. Já não confunde a tensão momentânea com afeto constante. Ela aprendeu a esperar, não com ansiedade, mas com sabedoria. Ela entende que a pressa muitas vezes esconde carência. E que a carência, quando guia as escolhas, quase sempre termina em arrependimento. Antes ela via um pouco de atenção e já projetava futuro. Já sonhava, já cuidava, já se colocava como parte de algo que nem havia começado de verdade. Mas agora ela pergunta: essa pessoa me vê? Me escuta de verdade? Tem profundidade no que estamos construindo? Se a resposta for não, ela não insiste, não se engana, não se entrega. Ela entende que conexão verdadeira é algo que se constrói, não se força. E o amor que ela oferece agora é inteiro, mas só para quem vem inteiro também. Detalhe 4. Ela se afasta sem explicar demais. Quando percebe que está sendo tratada como opção antes, ela insistia. Ela queria resolver, queria entender, queria ajustar. Mesmo quando sentia que estava sendo ignorada. Mesmo quando percebia que estava sendo tratada como segunda opção. Mesmo quando as atitudes não batiam com o discurso. Ela acreditava que o amor tudo suportava, mas não percebia que, ao suportar tudo, ela estava se machucando por dentro. Hoje, basta um sinal de descaso. Basta uma incoerência. Basta um desrespeito sutil. E ela se recolhe, não por orgulho, mas porque ela aprendeu a diferença entre ter paciência e se submeter. Ela não espera mais explicações que não vêm. Não força conversas com quem não quer se abrir. Não insiste em quem vive de ausência e promessas adiadas. Ela apenas se retira, sem escândalo, sem aviso, sem discurso. E essa ausência dela é sentida, porque agora ela não some para manipular. Ela some para se proteger. Ela não faz jogo. Ela tem clareza. E a clareza dela assusta quem está acostumado a ver mulheres que esperam por migalhas emocionais. Esses dois detalhes, a entrega consciente e o afastamento silencioso, revelam uma força que não precisa ser anunciada. Ela está ali, nos gestos, na postura, na energia que ela transmite, sem precisar se defender o tempo todo. Porque agora, ela sabe que não está mais à procura de aceitação. Ela está em paz com a própria companhia. E por isso ninguém a pressiona mais, ninguém a apressa mais, ninguém a manipula com medo de abandono. Ela se escolheu. E quando uma mulher se escolhe, ela deixa de implorar para ser prioridade.
Hoje, no silêncio mais simples da rotina, ela pensou: eu não aceito mais metades disfarçadas de amor inteiro. E isso já diz tudo. Às vezes é só um olhar. Outras vezes é o silêncio entre uma pergunta e uma resposta. Pode ser o tempo que ela leva para responder uma mensagem, ou o fato de não responder mais. Mas o que poucos percebem é que nesses pequenos gestos ela já está deixando claro: não vai mais se entregar para quem a deixa em dúvida. Não é sobre orgulho, é sobre sanidade emocional. Ela passou tempo demais tentando equilibrar sozinha relações que só funcionavam porque ela fazia o esforço dos dois. Agora ela respira, pensa, se escuta antes de decidir. E quando ela se escuta, ela começa a dizer não com mais leveza. Porque entendeu que todo sim, sem vontade, é uma forma de se abandonar. Detalhe 5. Ela diz não com serenidade. E não sente mais culpa por isso antes. Ela era a mulher que dizia sim para não magoar. Dizia tudo bem para manter o clima leve. Dizia ok, eu entendo, para evitar conflitos. Mas dentro dela, crescia o incômodo de estar sempre se anulando. Ela deixava de descansar para atender um pedido. Deixava de dizer o que sentia para não parecer intensa demais. Deixava de se afastar de quem a feria, porque se sentia responsável pela dor alheia. Ela carregava o peso da empatia distorcida, confundia gentileza com submissão emocional. E o tempo foi mostrando. Quanto mais ela dizia sim para os outros, mais dizia não para si mesma. Mas esse tempo passou. Hoje, quando sente que algo fere, ela recua. Quando percebe que está se traindo para agradar, ela pausa. Quando percebe que o coração está apertando, ela ouve esse aperto, em vez de tentar silenciar. E então ela diz: não, sem levantar a voz, sem explicar demais, sem girar em torno da dor do outro, sem medo de parecer fria. Ela diz não porque sabe o valor do próprio sim. E esse é um dos maiores sinais de que ela nunca mais vai se entregar pela metade. Ela não negocia mais aquilo que a faz inteira. Ela ainda se importa, ainda sente. Mas agora, ela entende que o cuidado com o outro não pode custar o abandono de si. E por isso, ela diz não até para algumas lembranças. Para algumas vontades que ainda voltam de vez em quando. Para impulsos de procurar alguém que a deixou esperando tantas vezes. Ela diz não até para o que um dia achou que era amor. Porque agora ela entende. Amar é incluir a si mesma na escolha. Esse não muda tudo. Porque ele não vem da mágoa, vem da clareza, não vem da frustração, vem do amadurecimento. Não vem da necessidade de se proteger, mas da certeza de que ela não precisa mais se ferir para ser vista. E quando uma mulher chega nesse ponto, ela começa a selecionar o que entra e o que fica. Não só pessoas, mas ideias, responsabilidades, emoções. Ela começa a se perguntar: isso é meu? Ou é algo que me colocaram para carregar? E se não for dela, ela não segura mais. Ela já não aceita mais ser o lugar onde os outros despejam suas culpas, suas ausências, suas carências não resolvidas. Ela já não se vê mais como a responsável por consertar o que não quebrou, nem por segurar o que não é dela. Agora, ela vive com leveza, mas é uma leveza conquistada, feita de escolhas difíceis, feita de perdas que ela teve que aceitar, feita de silêncios que doeram, mas foram necessários para ouvir a si mesma. Ela pode até ter menos gente ao redor, mas o que ficou tem raiz, tem profundidade, tem reciprocidade. Ela sabe que isso assusta, principalmente quem estava acostumado com a versão dela que sempre dizia sim, que sempre cedia, que sempre se colocava por último. Mas ela não está tentando agradar mais ninguém. Ela está tentando não se perder mais. E isso é suficiente. Esse detalhe, o de dizer não sem culpa, pode parecer sutil, mas é ele que abre espaço para tudo que vem depois. É ele que limpa o terreno, que encerra ciclos, que fecha portas para tudo que era cíclico
tóxico, repetido. É nesse não que ela coloca o limite invisível entre a antiga versão dela e a mulher que está nascendo agora. E essa nova mulher não levanta bandeiras, não se justifica, não precisa da aprovação de ninguém. Ela apenas caminha, com passos firmes, com o coração em paz, com a certeza de que, pela primeira vez, ela está inteira dentro de si. Carl Jung dizia que o que não é trazido à consciência retorna como destino. E talvez, durante muito tempo, ela repetiu o destino de ser sempre a que aceita, a que espera, a que aguenta. Mas agora, ela trouxe tudo isso à luz e escolheu diferente. Ela não está mais tentando se encaixar em relações que exigem metades. Ela não está mais tentando provar que merece amor. Ela é o próprio amor resolvido. E quem quiser estar com ela, vai ter que vir inteiro também. Tem uma hora em que ela não precisa mais se proteger com palavras duras, nem provar sua força com respostas afiadas, nem se esconder atrás de indiferença. Ela não está em guerra. Ela apenas não está mais disponível para aquilo que a consome. E isso é visível. Está no modo como ela chega, no modo como ela se retira, no modo como ela respira, sem pressa, sem ansiedade, sem necessidade de impressionar. Não há uma data para essa virada, mas há um traço novo no jeito como ela existe no mundo. Algo mais lento, mais maduro, mais intencional. Ela agora observa o que antes tolerava sem perceber. Antes ela passava por cima de pequenos incômodos, justificava, repetia para si mesma que era só um detalhe, que todo mundo tem defeitos, que talvez ela estivesse exagerando. Ela sorria mesmo desconfortável. Dizia tudo certo mesmo quando o coração apertava. Aceitava explicações apressadas para atitudes que a feriam. E chamava isso de compreensão. Mas agora ela não deixa mais passar. Ela não acusa, não aponta o dedo, mas observa. E essa observação dela fala mais do que qualquer discurso. Ela sente quando está sendo interrompida, quando estão desviando o assunto da dor que ela precisa expressar, quando alguém promete, mas age diferente, quando um convite vem com energia desinteressada, quando uma mensagem é enviada mais por vaidade do que por interesse real. E diante disso, ela escolhe não reagir. Ela se recolhe. Ela sabe que não precisa confrontar tudo, porque aprendeu a confiar no que sente. Esse bônus não é um comportamento, é uma vibração, uma nova frequência emocional. Ela não está mais conectada ao caos, à instabilidade, à urgência emocional que fazia com que ela reagisse a tudo, perdesse tempo demais tentando entender o outro, tentando manter viva uma conexão que já havia morrido. Hoje, ela economiza o que antes gastava demais: tempo, palavras, energia, afeto. E com isso, ela ganhou algo que ninguém pode tirar: paz. Esse tipo de mulher não brilha por esforço. Ela brilha porque não precisa mais provar nada. Ela não está mais tentando parecer forte. Ela se tornou, não pela dureza, mas pela consciência de que a força mais bonita é a que te deixa leve. Ela não está mais querendo mostrar que superou. Ela não está mais em disputa emocional. Ela simplesmente segue. E isso assusta quem vive de controle emocional, mas encanta quem vive de verdade. Ela não precisa mais que os outros validem sua escolha de se afastar, nem sua decisão de não continuar em vínculos que a diminuem. Ela apenas entende: se algo a faz se perder de si, não pode ser chamado de amor. O detalhe mais marcante dela agora não está no que ela diz, está no que ela não repete mais, no que ela não permite mais, no que ela não silencia mais dentro de si para ser aceita por fora. E quem a reencontra agora, encontra uma presença que não está mais pedindo amor, mas oferecendo um tipo de paz que só quem se reencontrou pode oferecer. Ela já não está onde esperavam encontrá-la. Às vezes, a maior transformação não é visível no rosto, nem no tom da voz, nem nas roupas que ela usa. Está naquilo que não está mais, na presença que se retirou, na resposta que não veio, na ausência de explicações que antes
ela faria questão de dar. Agora, ela anda mais leve. E essa leveza não é desinteresse, é consciência. Ela entendeu que existe um limite entre tolerar o outro e se trair todos os dias. Detalhe 6. Ela não está mais onde precisa se reduzir para ser amada. Durante anos, ela tentou caber em relacionamentos com espaço de mais para o outro e espaço de menos para ela, em conversas onde era interrompida, em vínculos em que ela se moldava para manter alguma conexão viva. Ela confundiu esforço com amor, confundiu paciência com autoabandono, confundiu persistência com merecimento. Mas hoje, ela vê tudo com outros olhos. Agora, quando sente que precisa se diminuir para continuar, ela escolhe sair. Ela percebe que se precisa se calar demais, não está sendo ouvida. Se precisa mudar quem é, não está sendo aceita. Se precisa insistir, é porque já não há reciprocidade. E nessa hora, ela não pede mais para ficar. Não tenta mais convencer ninguém. Ela apenas se levanta, não com raiva, mas com amor próprio. Esse é o detalhe mais decisivo, porque a mulher que aprendeu a não permanecer onde precisa se quebrar é uma mulher que nunca mais será metade de si. Ela se afastou sem gritar, sem se explicar, sem postar indireta. Ela só deixou de se colocar em lugares onde era obrigada a ser menos. E com isso, ela não se tornou fria, se tornou inteira. Carl Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem se é, começa no momento em que deixamos de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Essa mulher encontrou. E por isso, os detalhes que antes a faziam insistir, hoje são os mesmos que a fazem se proteger. Ela ainda sente, ainda ama, mas agora se ama mais. E quando uma mulher passa a se amar mais, ela não desiste do amor. Ela só não aceita mais qualquer versão dele. Porque amar não é se abandonar, é se incluir, é se ver, é se respeitar. E por isso, ela nunca mais vai se entregar pela metade. Porque agora ela se tem por inteiro.